Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí, então, buscamos a alternativa, o poder espiritual. Aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é ilimitado e, quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, nos voltamos para esse outro poder. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar no corpo. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Esse fato jamais deve ser esquecido, pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo, a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura, mas no fundo de sua mente tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Uma fonte limitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Faça o máximo para eliminar as causas da doença, e então permaneça absolutamente sem temor. Existem tantos germes em toda parte que, se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de gozar a vida. Seja destemido. Mantenha-se sorridente em seu interior, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir com a ambição espiritual de ajudar os outros. Tais atitudes não são apenas bons exercícios para a mente, elas também conservam um corpo constantemente abastecido de renovada energia cósmica. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Se você sente que não pode sorrir, fique diante de um espelho e, com os dedos, arme um sorriso em sua boca. Isso é realmente importante. Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Quer dizer, uma alegria sincera, não a que você exibe exteriormente, sem senti-la interiormente. Quando sua alegria for sincera, você será um milionário de sorrisos. Um sorriso genuíno distribui a energia cósmica, prana, a todas as células do corpo. O homem feliz é menos sujeito a doenças, pois a felicidade de fato atrai, para o corpo, um maior suprimento da universal energia vital. No cofre da mente estão todas as correntes da escravidão, bem como as chaves da liberdade. O poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder de que você precisa no corpo, e existe um modo de levá-lo para ali. A comunhão com Deus mediante a meditação. Quando sua comunhão com Ele for perfeita, a cura será permanente. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. A palavra do homem é o espírito no homem. Palavras são sons produzidos por vibrações de pensamentos.
Pensamentos são vibrações emitidas pelo ego ou pela alma. Toda palavra que sai de nossos lábios deve estar carregada com a genuína vibração da alma. As palavras da maioria das pessoas carecem de peso porque são proferidas automaticamente e não vêm impregnadas da força da alma. Tagarelice, exagero ou falsidade enfraquecem nossas palavras. Por isso, as preces ou pedidos dessas pessoas não produzem as mudanças desejadas. Cada palavra que você disser deve representar não apenas a verdade, mas também um pouco de sua percepção da força da alma. Sem isso, as palavras são meras aparências. Palavras saturadas com sinceridade, convicção, fé e intuição lembram bombas cuja vibração pode pulverizar as rochas das dificuldades e produzir a mudança desejada. Evite palavras desagradáveis, ainda que sejam verdadeiras. Palavras ou afirmações sinceras, repetidas com compreensão, sentimento e boa vontade, sem dúvida motivam a onipresente força vibratória cósmica a nos ajudar em nossas dificuldades. Apele para que essa força, com confiança infinita, deixando de lado todas as dúvidas. Se suas afirmações forem proferidas com descrença ou visando apenas os resultados pretendidos, sua atenção se desviará do objetivo almejado. Não semeie a prece vibratória no solo da consciência cósmica, ficando a escavá-lo o tempo todo para ver se o resultado germinou. Convém lembrar que não existe nada mais forte que a consciência cósmica ou Deus. Portanto, busque apenas a sua ajuda. Não quer dizer que deva permanecer inerte, passivo ou incrédulo, nem minimizar o poder da sua mente. Lembre-se, Deus ajuda quem cedo madruga. Ele lhe deu força de vontade, concentração, fé, razão e bom senso, a que você pode recorrer para curar-se. Mas, ao usar a força de vontade e o bom senso, não confie unicamente em seu ego, desconectando-se assim da força divina. Procure se conscientizar sempre de que está usando seu próprio poder, mas dado por Deus, para curar a si mesmo ou as outras pessoas. É preciso alcançar um equilíbrio entre a velha concepção de que tudo depende de Deus e a nova de que tudo depende do ego. Na tentativa de nos livrarmos de um problema físico, recorrendo a métodos materiais ou mentais, muitas vezes nos concentramos mais no poder opressivo da doença do que na possibilidade de cura. Assim, a doença se torna um hábito mental, tanto quanto físico. Isso se aplica, sobretudo, aos casos de nervosismo, em que a doença é sentida mesmo depois de já estar fisicamente curada. Cada sensação corporal de doença ou saúde escava sulcos nas células cerebrais, que mais tarde despertam certos hábitos de saúde ou doença. O hábito subconsciente de percepção da doença ou da saúde é, em parte, responsável pela continuidade dos problemas crônicos. Doenças mentais ou físicas crônicas sempre têm raízes profundas na mente subconsciente. A pessoa tem de saber extirpar essas raízes em caso de problema físico ou mental. Por esse motivo, todas as afirmações elaboradas pela mente consciente precisam ser vívidas o bastante para se transformar em hábitos mentais na mente subconsciente, que, por sua vez, influencia de maneira automática a mente consciente. Uma revigorosa afirmação consciente é assim reforçada por intermédio do subconsciente. Uma vontade consciente ou afirmações devocionais, ainda mais vigorosas,
chegam não apenas ao subconsciente, mas também ao supraconsciente, esse depósito mágico de todos os poderes mentais miraculosos. Afirmações individuais devem ser praticadas com boa vontade, sentimento, inteligência e devoção. Às vezes em voz alta, quando ninguém está ouvindo, mas sobretudo mentalmente, em silêncio redobrado de atenção. Essa deve aumentar a partir do início da afirmação sem esmorecer. Caso fique desatento, procure se concentrar de novo, repetidamente, na tarefa que se impôs. A paciência e a repetição atenta, inteligente, são criadoras de hábitos e devem ser empregadas durante as afirmações. Afirmações profundas e longamente repetidas para a cura de problemas crônicos têm de ser praticadas mentalmente até se tornar parte das convicções intuitivas da pessoa. Caso não haja resultados, ou se esses forem adversos, ignore o fato. Melhor morrer, se a morte não puder ser evitada, com a convicção de estar curado, do que sobreviver pensando que uma doença física ou mental é incurável. Eis outro fato que sempre deve ser lembrado. Embora a morte seja o fim necessário do corpo, segundo o atual conhecimento humano, sua hora pode ser mudada pelo poder supraconsciente da alma. Para chegar ao supraconsciente, as afirmações precisam estar livres de incertezas, dúvidas e desatenção. Atenção e devoção são luzes capazes de conduzir até afirmações cegamente proferidas ao subconsciente e ao supraconsciente. Quanto maior é o poder da atenção e da devoção, mais longe elas podem conduzir as vibrações de diferentes afirmações ao seu destino no subconsciente ou no supraconsciente. Imaginação, raciocínio convincente, fé, sentimento, vontade ou ação podem ser empregados conforme a natureza do indivíduo. Nem todas as pessoas entendem isso. Coe pretendia curar qualquer pessoa pela autossugestão, mas o intelectual não é sugestível à sugestão. Ele precisa entender o poder da mente sobre o corpo. A autossugestão também não funciona com um homem enérgico. Este, para ser curado de um problema, necessita de um estímulo em sua força de vontade e não em sua imaginação. Yogoda ensina por meio da arte da concentração e da meditação, bem como do controle da vontade, como usar a corrente vital diretamente para curar nosso eu e o de nossos semelhantes. Não convém minimizar jamais a importância dos esforços repetidos e cada vez mais intensos das afirmações da vontade ou da imaginação, tais quais apresentados aqui, para operar a cura de maus hábitos ou de problemas físicos e mentais. A cura instantânea das doenças físicas, mentais e espirituais pode ocorrer a qualquer momento. As trevas acumuladas com o tempo são banidas quando acendemos uma luz, não quando tentamos expulsá-las. Ninguém pode prever a hora em que será curado. Portanto, não espere uma cura imediata ou num futuro distante. A fé, não o tempo, é que determinará o momento da cura. Os resultados dependem do correto despertar da energia vital, bem como do estado mental e subconsciente da pessoa. Esforço e atenção são absolutamente necessários para despertar a fé, a vontade ou a imaginação. Uma vez estimuladas, essas automaticamente impelem a energia vital a operar uma cura. O desejo ou a expectativa de resultados comprometem a força da atenção. Sem vontade ou fé,
A energia vital permanece adormecida e a cura não ocorre. Leva tempo recuperar uma vontade, fé ou imaginação debilitada em pacientes que sofrem de problemas crônicos, pois suas células cerebrais estão marcadas pela consciência desses problemas. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Resgate sua alma do sonho das fragilidades. Resgate-a para a sabedoria eterna. Qual o método? Relaxamento, autocontrole, dieta adequada, força na medida exata e atitude firme da mente. Não aceite a derrota. Aceitá-la acarreta outra ainda maior. Você possui um poder ilimitado. Cultive-o. A meditação é a maneira de resgatar sua alma das amarras do corpo e das tribulações. Medite aos pés do infinito. Aprenda a saturar-se de Deus. Suas tribulações podem ser grandes, mas seu maior inimigo é você mesmo. Você é imortal. As tribulações não. Elas mudam. Você não muda. É possível liberar os poderes eternos e esmagar as tribulações. Não se preocupe caso não consiga, de início, contatar Deus ou ouvir sua batida na porta do coração. Por muito tempo você fugiu dele, ocultando-se no pântano dos sentidos. O ruído de suas próprias paixões incontidas e o eco de seus passos pesados no mundo material o incapacitaram de ouvir o chamado divino interior. Pare, fique calmo, medite profundamente e do âmago do silêncio surgirá a presença de Deus. Deus segue a lei. Todos aqueles que se sujeitam à lei podem testá-la e experimentá-la por si mesmos. As leis físicas precisam ser interpretadas pelos sentidos físicos. As leis divinas precisam ser compreendidas por meio da concentração, da meditação e da intuição. Deus não se esconde da pessoa que exerce a devoção, o amor, a meditação correta e o chamado da alma. Deus nunca deixa de ouvir esse chamado, mas nem sempre responde da maneira que esperamos. Quando uma alegria inteiramente nova e cada vez mais intensa enche o seu silêncio, pode estar certo de que você contatou Deus e de que Ele está respondendo por intermédio de sua alma. Recorra à meditação profunda, mesclada com uma devoção extrema, nas horas silenciosas da noite, ao romper do dia ou à luz difusa do crepúsculo, para buscar respostas a seus desejos. Medite e use sua força de vontade com empenho dia após dia, semana após semana e ano após ano, até que o silêncio cósmico das eras se rompa e você obtenha a resposta. Você não terá de esperar durante eras, pois descobrirá na meditação profunda que a bênção divina o rodeará e lhe falará por meio da voz da paz. Você tem de descobrir que tipo de prece traz uma resposta de Deus. Preces puramente intelectuais dão satisfação intelectual, mas não fornecem uma resposta consciente de Deus. Preces emocionais provocam excitação, mas preces devocionais proporcionam a alegria serena da alma. Para obter resposta às suas preces, você deve orar com inteligência, com uma alma ardente. Quase nunca em voz alta, a maioria das vezes mentalmente, sem revelar a ninguém o que está acontecendo em seu interior. Você tem de orar com a máxima devoção. Tem de sentir que Deus está ouvindo tudo o que está afirmando mentalmente.
Ore nas profundezas da noite, na reclusão de sua alma. Ore até que Deus lhe responda por meio da voz inteligível da alegria esfuziante, espalhada por todas as células de seu corpo e todos os seus pensamentos, ou por meio de visões reveladoras do que você deve fazer em cada caso. A alegria crescente após a meditação é a prova de que Deus respondeu pelo rádio do seu coração, sintonizado na devoção. Quanto mais demorada e profundamente você meditar ou afirmar, mais ficará consciente da alegria cada vez mais intensa em seu íntimo. Então saberá sem sombra de dúvida que existe um Deus e que Ele é uma alegria eterna, onisciente, onipresente e sempre nova. Peça então. Pai, agora, hoje, todos os dias, todos os amanhãs, todos os instantes no sono, na vigília, na vida inteira, na morte e no além, fique comigo como a alegria conscientemente atenta de meu coração. O método usual de meditação é, para a maior parte, ineficiente, porque nós realmente não fazemos um acordo com Deus. Ele sabe quais são os desejos egoístas que abrigamos no fundo da mente, e assim não se manifesta. Enquanto os demônios das sensações e pensamentos dançarem nos templos do corpo e da mente, será difícil reconhecer Deus, que permanece oculto atrás do véu do silêncio interior. Muitas pessoas se distraem quando rezam. Algumas amam a Deus, mas não exprimem esse amor constantemente, e essas preces não são atendidas. Há aquelas que pedem esmolas a Deus e recebem o óbolo do mendigo, não a herança do filho. O mendigo suplica e o filho solicita. Quando pede, o mendigo bajula, se submete e rasteja. Quando solicita, o filho é direto, sincero e afetuosamente corajoso. Quem solicita como filho recebe tudo o que o pai possui. O mendigo não sabe se receberá. O verdadeiro filho sabe que sua solicitação será atendida. Você era filho, mas sua fraqueza o transformou em mendigo. Torne-se filho de novo antes de exigir seu direito de nascença. Exija, pois, ser filho antes de solicitar qualquer outra coisa. Primeiro estabeleça sua identidade com Deus, como fez Jesus, compreendendo na alegria da meditação que eu e meu Pai somos um. Não lhe peça como um mendigo, mas junte sua alma distanciada pela ignorância com Deus, permanecendo constantemente identificado com a bênção sempre nova dentro de você. Depois de retomar seu jubiloso contato com Deus, bênção, poderá pedir saúde, prosperidade ou sabedoria mentalmente. Não desanime por causa da doença, da pobreza ou da fraqueza moral. Mas lembre-se, o sofrimento e o pecado são apenas incidentes passageiros. Na realidade, você é eternamente um filho de Deus. Mesmo se o mundo o condenar e o discriminar, Deus sempre procurará você para trazê-lo de volta ao lar. Não se preocupe por não vê-lo, nem ouvi-lo bater à porta do seu coração. A solidão é o preço a pagar pelo contato com Deus. O conhecimento das leis que propiciam a sintonia dos rádios do corpo, da mente e da alma com Deus é necessário. Mas como Deus está também acima da lei, impõe-se a devoção para chamar a atenção dele. O chamado devocional, quando sincero, profundo e contínuo, além de suplementado por esforços honestos na meditação profunda, obterá uma resposta divina. O pedido devocional é maior que a lei, pois toca o coração de Deus e o convence a responder a seus filhos bons e maus da mesma maneira. O amor faz com que Deus se renda ao devoto.
Não seja como a criança que para de chorar quando sua mãe lhe dá um brinquedo, mas chore o tempo todo, como um bebê manhoso, atirando longe todos os engodos e brinquedos de nome, fama, poder e posses, a fim de comover o coração da Divina Mãe. Então obterá a resposta às suas preces. Reze até ficar absolutamente seguro do contato divino. Depois exija do Altíssimo, como seu divino direito de nascença, a satisfação de suas necessidades materiais, mentais e espirituais. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. A mente flexível da criança pode ser moldada nas mais variadas formas por adultos autodisciplinados. Bons hábitos são fáceis de implantar nas crianças porque o desejo delas de praticá-los é mais livre, exceto no tocante a certas tendências inatas. Os adultos precisam se esforçar para banir hábitos antigos e instalar outros em seu lugar. Mas todos os hábitos, quer em crianças, quer em adultos, devem ser cultivados por meio de uma boa vontade espontânea, a fim de ensinar às crianças um modo equilibrado de vida ou o costume de prestar atenção, igual ao enriquecimento e à aquisição de felicidade espiritual. Devemos considerar as ocasiões e os métodos. As pessoas perdem o equilíbrio e sofrem da loucura monetária ou profissional apenas porque nunca tiveram a oportunidade de desenvolver o hábito de uma vida harmoniosa. O que controla nossa vida não são os pensamentos fugazes e as ideias brilhantes, mas nossos hábitos diários. Há empresários que ganham milhões sem perder o equilíbrio ou o controle dos nervos. E há outros que se empenham tanto em acumular dinheiro que não conseguem pensar em nada mais, só despertando quando algo horrível lhes acontece, como uma doença ou a perda da felicidade. Dizem alguns psicólogos que o comportamento adulto é mera repetição das lições aprendidas entre as idades de 2 e 10 ou 15 anos. Sermões espirituais inspiram as mentes infantis a praticar boas ações. Mas isso é tudo. A disciplina prática para fazer germinar as sementes dos hábitos pré-natais alojados no subconsciente e na mente superior é necessária. Isso só se torna possível pelo estímulo das células cerebrais dos hábitos incipientes, com a eletricidade da concentração interior. As crianças devem ser educadas na ambição espiritual de ganhar dinheiro em benefício do próximo. Cabe aos adultos edificar as crianças e lhes garantir uma vida equilibrada. Se os adultos continuarem intoxicados pelo materialismo unilateral, os grandes potenciais das crianças permanecerão inúteis. Assim, para salvar o mundo futuro, salvando as crianças, os pais precisam despertar e cultivar hábitos que harmonizem as vidas espiritual e material. A fim de levar uma vida equilibrada, os adultos devem antes educar-se e compreender que as ambições profissionais existem apenas para fazer felizes a eles e aos outros. Sem essa perspectiva, a intensa atividade profissional apenas produz nervosismo, cobiça, desajustes sociais, miséria e desrespeito pelos bons princípios. Somente pela consciência da solidariedade pode a vida ser realmente feliz. Conheço inúmeros empresários de destaque, inteligentes, que no mínimo estão insatisfeitos com tudo, ávidos de Deus e sabedoria, mas entravados irremediavelmente pelos hábitos
e o excesso de compromissos. Sacrificam o compromisso maior, que é com Deus, a verdade, o aprofundamento dos estudos e a vida familiar, pelo dinheiro ou alguma atividade banal. Assim como na guerra, nossa luta contra os desafios da existência precisa de treinamento. Guerreiros bisonhos logo tombam no campo de batalha. E homens que ignoram a arte de preservar o equilíbrio e a paz são prontamente atingidos pelos projéteis da inquietação e do desassossego na vida ativa. Pouca gente sabe se está progredindo ou regredindo. Como seres humanos dotados de razão, sabedoria e entendimento, nosso principal dever consiste em usar essas qualidades adequadamente, para saber aonde estamos indo. Se os fracassos o perturbam repetidamente, não desanime. Eles devem funcionar como estimulantes e não como venenos para o seu crescimento material e espiritual. A fase de fracasso é a melhor estação para lançar as sementes do sucesso. Elimine as causas do fracasso e empenhe-se com redobrado vigor naquilo que pretende realizar. A clava das circunstâncias para golpeá-lo, mas mantenha a cabeça erguida. A morte, na tentativa de vencer, é sucesso. Recuse-se a alimentar a consciência da derrota. Sempre tente de novo. Não importa quantas vezes haja falhado. Persevere mais 1 minuto na corrida do êxito. Embora já tenha feito o melhor e ache que não conseguirá dar mais um passo. Lute, ao supor que não lhe restam forças para se manter na luta e que já realizou o que podia. Todo esforço após uma derrota precisa ser bem planejado e dirigido por uma intensidade de atenção crescente. Comece a partir de hoje a fazer uma coisa por vez, aquelas coisas que imaginava fora do seu alcance. A mudança é frequentemente idade a tomar outro. A mente não abandona sem mais os velhos hábitos, mesmo sabendo que eles só provocam o sofrimento. Mudanças benéficas devem ser aceitas com coragem. Se a esperança de algo melhor é ofuscada pelo medo de obtê-lo, a mente não consegue permanecer serena. Portanto, aceita a mudança como a única constante da vida. Essa é uma sucessão interminável de ganhos e perdas, alegrias e tristezas, esperanças e desapontamentos. Num instante, nos vemos ameaçados pela tempestade da provocação. Pouco depois, um raio de prata atravessa as nuvens escuras e, de repente, o céu fica azul de novo. Vida é mudança. Permaneça sempre calmo interiormente, sempre tranquilo. Ao trabalhar, seja calmamente ativo. Um belo dia perceberá que já não se acha à mercê das marés do destino. Sua força virá de dentro. Você não dependerá de nenhum tipo de motivação externa. Como devoto do caminho espiritual, não dê muito valor às provocações que enfrenta. Se mostre sereno. Avance com coragem. Vá em frente dia após dia, munido de fé tranquila. No fim, ultrapassará todas as sombras de um karma adverso, todos os desafios e dificuldades para contemplar a aurora da realização divina. Então, no estado superior de consciência, irá se manifestar a liberdade duradoura, que dissipa os vapores do infortúnio. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Alimentar a família é necessário.
Porém, ajudá-la a desenvolver seus poderes mentais é mais necessário ainda. Dê a máxima importância ao aprimoramento de suas almas, ensinando-as a entrar em contato com Deus pela meditação. Todos os dias, faça alguma coisa para satisfazer ao plano cósmico em função do qual você foi trazido à Terra. Muitas pessoas são infelizes porque se esquecem de harmonizar seus deveres mundanos com as exigências do plano cósmico. Este requer que você inclua em sua felicidade autêntica a felicidade dos mais necessitados, se é que deseja contentar sua alma. Todos os dias, procure edificar os enfermos física, mental ou espiritualmente, tal como faria a si mesmo e a sua família. Se a partir de agora, em vez de alimentar o velho egoísmo, causador de desgraças, você passar a viver cientificamente de acordo com as leis do Espírito e de Deus, então não importa quão insignificante seja seu papel no palco da existência, saberá que o desempenhou bem, conforme as instruções do diretor de cena dos destinos humanos. E lembre-se, seu papel, embora pequeno, é tão importante quanto os maiores, pois contribui igualmente para o êxito completo do drama das almas no palco da vida. Ganhe algum dinheiro e satisfaça-se com ele, vivendo de maneira simples e expressando seus ideais. De nada vale ser rico e ter preocupações sem fim. Os sofrimentos não surgem para destruí-lo, mas para ensiná-lo a apreciar melhor a divindade. A divindade não manda os sofrimentos. Você é quem os fabrica. Tudo o que tem a fazer é resgatar sua consciência das trevas da ignorância. Os males à sua volta aparecem em consequência de seus atos conscientes ou inconscientes no passado, em algum lugar, em alguma época. Devemos nos responsabilizar por eles, mas sem desenvolver um complexo de inferioridade. Diga a si mesmo: sei que tu estás vindo. Verei teu raio de prata, e no mar tempestuoso das provocações, és a estrela guia de meus pensamentos naufragados. Por que tem medo? Lembre-se, você não é homem nem mulher, e não é aquilo que pensa ser. É uma criatura imortal. Os hábitos são os seus piores inimigos. Assim como Jesus manifestou seu amor, exclamando numa hora difícil: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim você deve perdoar suas duras provações e dizer: minha alma renasceu. Meu poder é maior que meus sofrimentos, pois sou filho de Deus. Desse modo, seus poderes mentais se fortalecerão e sua taça de realizações será grande o bastante para conter o oceano do conhecimento. Atenda da melhor maneira possível a seus desejos, eternamente insatisfeitos, num ambiente adequado e agindo de maneira correta. Então, você será feliz e próspero. Muitas pessoas acham que primeiro devem adquirir a riqueza para depois pensar em Deus, mas Deus deve vir antes, porque dele é que você precisa. Se conscientizar disso, obterá a verdadeira felicidade. Convém que Deus esteja ao seu lado o tempo todo. Se você conseguir estabelecer esse grande vínculo com Ele, a prosperidade do universo estará literalmente a seus pés. Portanto, não se esqueça de que Deus é o seu grande provedor. Você é realmente próspero, não pelo que tem, mas pelo que pode obter à vontade. Viver uma vida contraditória é viver afastado do Espírito.
Quando a totalidade de sua consciência se volta para Deus e para o silêncio, não importa quais sejam os seus erros, isso é estar com Deus. Quando você cumpre os deveres com alegria, sem deixar que eles comprometam sua felicidade, isso é ter felicidade espiritual. Então, sua mente e consciência retornam integralmente à fonte, a Deus, liberdade, ar puro, alegria e simplicidade. Essas são as maiores lições que os mestres da Índia ensinam. Eles sempre transmitiram a seus discípulos a prática da vida singela e do pensamento elevado. Você vive diretamente pelo poder de Deus. Suponha que, de súbito, ele alterasse o clima de seu país. O que aconteceria? Onde encontrar alimento? Como se poderia viver? Por que não recordar que Deus é o mantenedor da vida que foi dada a você? Sim, Ele é o mantenedor direto, mesmo tornando a sua vida dependente do alimento. Deus é a causa de tudo. E desatar os vínculos com Deus significa padecer. Esquecer Deus e rodear-se de luxo é perigoso. Tendo pouco, muito tenho, pois tenho Deus. Os iogues aprendem que Deus nunca pode ser encontrado no mundo exterior. Mas quando você mergulha a fundo em sua própria alma, no templo de Deus, então pode proclamar: ninguém na terra se preocupa tanto com minha saúde, prosperidade e felicidade quanto meu Pai, e Ele está sempre comigo. Diariamente proclame: Senhor, és Tu quem me mantém. Manifesta por meu intermédio Tua prosperidade. Pai, Tu és minha riqueza. Sou rico. Possui todas as coisas. Sou Teu filho e tenho o que tens. Você deve dizer isso de manhã antes de ir para o trabalho. Lembre-se de que está vivendo estritamente sobre as leis de Deus, o qual lhe apontará o caminho certo. O homem lhe mostrou como agir e em seguida o deixou por sua própria conta e risco. O caminho de Deus lhe trará alegria e prosperidade. Se conseguirmos alcançar esse estado dizendo: o que é meu é teu, será melhor ainda. É extremamente difícil em nossa era de egoísmo obter a prosperidade. O egoísmo tende a desaparecer. E só desaparecerá quando todos deixarem de ser egoístas. Viva você mesmo essa realidade. A melhor maneira de ensiná-la é dando o exemplo. Embora seja necessário ganhar dinheiro, mais necessário ainda é ganhar felicidade. Ganhamos dinheiro para ser felizes e não somos felizes para ganhar dinheiro. Aqueles que se limitam a enriquecer como única garantia de felicidade jamais encontram a verdadeira satisfação, pois soma alguma poderá comprar a felicidade se for desperdiçada sistematicamente em ações errôneas. Pessoas rodeadas de riquezas, mas incapazes de usá-las de maneira certa para ser felizes a si mesmas e aos semelhantes, morrem sedentas de felicidade. Esquecem-se de que ganhar dinheiro é apenas um meio de ser feliz. É tão ridículo concentrar-se nos meios e esquecer o objetivo, quanto viajar sem saber o destino. Não faz sentido criar o hábito do acúmulo de dinheiro e não usá-lo em benefício próprio e alheio. Muitas pessoas cometem um erro de perseguir o dinheiro antes de perseguir a felicidade. Tentar enriquecer com uma mente frouxa e inquieta não apenas conduz ao insucesso, como gera mais ansiedade e sofrimento. O melhor método consiste em buscar o dinheiro depois de assegurar a felicidade. Fazer fortuna numa atitude serena e jovial leva tanto ao êxito quanto à bem-aventurança.
Pessoas felizes tornam felizes seus semelhantes graças ao exemplo, pois os atos dizem mais que as palavras. Algumas pessoas sustentam que a felicidade só pode ser encontrada na satisfação mental. Outras que ela se resume em possuir montanhas de dinheiro, além de móveis, iates, fazendas e carros à vontade. Ambas as posturas são unilaterais e incompletas. O asceta, acocorado numa caverna, talvez sinta certa satisfação mental, mas depende do alimento plantado por um fazendeiro ou produzido por um fabricante. Tem de vestir roupa feita por um tecelão, e nenhum asceta nesse mundo poderá encontrar a felicidade completa apenas na mente, sem usar ao menos uns poucos objetos materiais. Por outro lado, não é verdade que a felicidade depende da compra incessante dos inúmeros artigos que a fantasia nos faz desejar. De fato, quando a felicidade é buscada unicamente por intermédio da aquisição de um número infinito de coisas materiais, nunca pode ser encontrada, pois ela consiste, sobretudo, numa atitude mental e só em parte é condicionada por fatores externos. Houve mártires que preferiram sacrificar suas vidas e perder os confortos íntimos da alma. Eles souberam achar a felicidade em estados mentais sem o complemento dos objetos físicos. Em contrapartida, é muito raro encontrar a felicidade em pessoas que só a buscam no consumismo desenfreado. O homem cuja bem-aventurança depende unicamente da criação e da satisfação de novos desejos, não pode nunca alcançá-la, pois ela está condicionada a algo que ele espera ter em algum momento no futuro. Esse homem corteja a felicidade sem jamais conquistá-la, tal como o cão a perseguir a salsicha que sempre lhe escapa, agitando-se diante de seus olhos, suspensa de uma vara presa às suas costas. O homem nunca realizará seus desejos se esquecer que a felicidade está sobretudo na mente e apenas em parte na aquisição de bens materiais. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. O mundo continuará tal como é, com seus altos e baixos. Onde haveremos de buscar orientação? Não será nos preconceitos criados dentro de nós, pelos hábitos e pelas influências ambientais de nossas famílias, do nosso país ou do mundo, mas sim na voz da verdade que nos guia interiormente. A verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico especulativo, nem um descortino intelectual. A verdade é a correspondência exata com a realidade. Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento da sua natureza real, do seu eu como alma. No viver cotidiano, a verdade é uma consciência guiada pela sabedoria espiritual, que nos impele a fazer determinadas coisas, não porque alguém acha que deva ser assim, mas porque são certas. Quando você está em contato direto com o Criador do Universo, está em contato direto com toda a sabedoria e todo o entendimento. Não é uma injeção desde o exterior que produz sabedoria. O poder e a extensão de sua receptividade interna é o que determinam o quanto você pode assimilar do verdadeiro conhecimento e quão rapidamente pode assimilá-lo. Quando surge um problema, em vez de ficar o tempo todo remoendo, procure encontrar as alternativas possíveis para se livrar dele. Se você for incapaz de pensar, compare suas dificuldades com as dificuldades semelhantes de outras pessoas e, aproveitando suas experiências, aprenda quais caminhos levaram ao êxito e quais levaram ao fracasso. Escolha os passos que lhe parecem lógicos e práticos
E então, põe as mãos à obra para implementá-los. Toda a biblioteca do universo está oculta em você. Todas as coisas que você quer saber estão dentro de você. Para fazer aflorar esse conhecimento, pense de modo criativo. Talvez você esteja seriamente preocupado com um filho, ou com a saúde, ou com o pagamento de uma hipoteca. Não achando uma solução imediata, começa a se preocupar com a situação. E o que ganha com isso? Dor de cabeça, nervosismo e problemas cardíacos. Você não sabe como controlar os sentimentos e as condições com que se confronta, porque não analisa com clareza nem a si próprio, nem aos seus problemas. Em vez de perder tempo preocupando-se, pense positivamente a respeito de como eliminar as causas do problema. Se você quer se livrar de uma dificuldade, analise-a calmamente, identificando todos os pontos positivos e negativos da situação. E então, decida os passos que seriam os melhores para alcançar seu objetivo. Sempre existe um modo de resolver seus problemas. E se você, com calma, pensar com clareza como livrar-se da causa de sua dificuldade, em vez de apenas se preocupar com ela, se tornará um mestre da situação. Todos os homens e mulheres bem-sucedidos dedicam muito tempo à profunda concentração. Eles são capazes de mergulhar fundo em suas próprias mentes e achar as pérolas das soluções corretas para os problemas que enfrentam. Se aprender a retirar sua atenção dos objetos de distração e colocá-la num único objeto de concentração, você também saberá como atrair à vontade o que quer que necessite.